Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a hidrodinâmica, ou seja, o movimento de fluidos. Tratar o movimento de fluidos pode ser uma física extremamente complexa. O que a gente vai procurar aqui é fazer uma descrição mais próximo da aplicação possível. Então veja como podemos descrever um fluido. Um fluido, a gente já mencionou no vídeo anterior aí de hidrostática, é líquidos e gases que são capazes de fluir. Eles fluem porque eles não suportam nenhum tipo de força tangencial, eles são incapazes de suportar o cisalhamento. Então qualquer força que é aplicada nele, eles deformam, eles correm sobre uma superfície. Então por isso eles não têm forma própria também. Quando a gente quer estudar o movimento de fluidos, a gente pode fazer de duas maneiras. Imagine só, uma tubulação e você tem uma determinada partícula. Você pode acompanhar o movimento da partícula, chamar um vetor de R, a gente pode decompor esse vetor em R de X, R de Y, igual a gente já fez na mecânica, e continuar acompanhando o movimento dessa partícula ao longo de sua trajetória. Tá? Aí tem um R0, por exemplo, o R2, que seja. A diferença entre as posições vai dar um vetor ΔR. E ΔE por ΔT vai nos dar a velocidade, a gente consegue acompanhar a velocidade local dessa partícula. Essa forma aqui de descrever o sistema foi proposto por Lagrange. E apesar de ser bem próximo da dinâmica newtoniana, da mecânica newtoniana, é uma forma bastante complexa de análise. Você tem que ficar acompanhando toda a partícula e individualmente, como são tantas, é difícil de acompanhar. Um método um pouco mais interessante foi apresentado por Euler. Euler propôs o seguinte: ao invés de tentarmos olhar a partícula individualmente, por que a gente não olha a região? Aí fica fácil da gente medir no laboratório. A gente vem, coloca medidores, medidor de pressão, que está relacionado com velocidade, a gente vai ver já já, e a gente consegue relacionar o movimento, né, com a posição. Mas aí a gente sabe que naquela posição você vai ter um tipo de partícula. Você pode instalar diversos desses medidores ao longo de toda a tubulação e fazer análise. Foi isso que tem sido feito, né, para analisar tubulações. E aqui eu vou dar um exemplo de uma estrangulação. Veja uma tubulação como essa. Você tem uma determinada área A1, tem uma região A2 onde sofre um estrangulamento. E o que Euler propôs é que a gente fosse acompanhando então essas linhas, essas regiões, e descrevendo as partículas se movimentando como regiões no fluido. Veja, quando há esse estrangulamento, a concentração dessas linhas de partículas aumenta. E aí aqui a gente pode descrever duas situações. Aqui você vai ter um regime que a gente diz de regime estacionário. Aí você vai ter uma perturbação, você vai ter esse estrangulamento. Então só vou colocar aqui, ó, regime estacionário. Ele vai ser onde a gente tem uma concentração de linhas constante e é ali que a gente vai analisar o sistema. Nessas regiões onde a concentração de linha é constante, você tem uma perturbação, aí você tem uma região novamente constante, tá? Estacionária. Então é nessas regiões que a gente consegue fazer alguma leitura. E aqui essas linhas, então, ela representa a velocidade sendo uma função da posição.
É uma fórmula, então, uma forma de ver a situação um pouquinho diferente. E nesse tipo de regime que a gente está tratando aqui, estacionário, não há nenhum tipo de cruzamento dessas linhas, porque aí você poderia ter partícula que poderia ter uma velocidade, outra velocidade, o que a gente vai classificar como turbulência. E certamente é uma física mais complexa que descreve uma situação como essa. E a gente aqui vai se preocupar com a introdução à hidrodinâmica. Vamos falar também da conservação de massa e energia. Na física, a gente tem esse interesse sempre de trabalhar com a conservação. A conservação de massa, ela diz o seguinte, vamos fazer o seguinte desenho aqui, ó. Vamos considerar esse recipiente, uma tubulação. É interessante na hidrodinâmica falar de tubulações porque é nelas onde os líquidos fluem. E o maior interesse nesse primeiro momento de falar sobre líquidos ao invés de fluidos, de gases em geral, é que o líquido ele pode ser aproximado como incompressível. Isso vai nos ajudar no modelamento inicial. Mas claro que a gente pode expandir todas essas ideias, aí considerando a densidade também variável, desde que a gente conheça essa função. Então, no caso da conservação de massa, a gente pode desenhar essas linhas como proposto por Euler, e aí imaginar que uma quantidade de massa vai entrar na área A, 1, e essa massa, sendo líquido aí incompressível, ela deve sair com a mesma taxa em 2. Veja, quando a gente fala de líquidos, né, a gente prefere trabalhar com densidade ao invés de massa. Mas massa multiplicado pela... a densidade multiplicado pelo volume, ou a densidade, ρ, é a massa por volume. Então, para a gente determinar esse volume e ter essa relação de conservação de massa, basta a gente entender que a gente tem uma massa, uma quantidade entrando por uma determinada área, e ela vai caminhar um determinado intervalo aqui, ó, V vezes ΔT, onde V ΔT se velocidade é igual a ΔS por ΔT, para a gente definir essa variação de espaço, então a gente vai ter V vezes ΔT. Esse espaço aqui, ó, esse comprimento, é o comprimento no qual o líquido caminhou. Se você pensar que área vezes comprimento vai nos dar o volume, então a gente começa a pensar aqui, ó, na definição de massa. A nossa variação de massa que vai passar por esse recipiente vai ser ρ vezes o volume, e o volume é área vezes velocidade vezes ΔT. Pensando na conservação, a variação de massa, a quantidade de massa que passa em A1 tem que ser igual à quantidade que passa em A2. Então, ΔM1 é igual a ΔM2. Basta a gente colocar ρ1, V1, A1, V1, ΔT igual ρ2, A2, V2, ΔT2. Então, veja, a gente está considerando aí o líquido incompressível, o que diz que o ρ1 é igual ao ρ2, que é igual a uma constante. Então, líquidos incompressíveis. É
uma boa aproximação. Pode ficar tranquilo. A gente pode cancelar o ρ e dentro de um intervalo de tempo, sei lá, 1 segundo, no mesmo intervalo de tempo, nós temos A1 vezes V1 igual a A2 vezes V2. Essa relação aqui, ó, é muito interessante e a gente vai recorrer nela quando a gente estiver descrevendo os exemplos. Veja que área, se você estiver trabalhando no sistema internacional de medidas, vai ser em metros quadrados. Velocidade é metros por segundo. E aqui a unidade que a gente vai ter dessa relação é metro cúbico por segundo. Ou seja, volume por segundo. Ou taxa de variação de volume, também dita como vazão. Essa é a unidade de vazão. É o fluxo de líquido que passa por um determinado intervalo de tempo, ou por segundo, se você preferir. Certo? Então vamos pensar agora numa situação tal como essa daqui, ó, e vamos fazer análises, como a gente mencionou. Aqui, ó, quando a gente observa o diagrama de Euler, de velocidade, a gente tem a impressão que a concentração de linhas aumenta. E veja que podemos até utilizar esse desenho aqui, ó, nessa região A2 e nessa região A1 aqui, que eu já tinha escrito, A1, tá? Então veja que se A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2, considerando essas situações, né? Principalmente que a gente está tratando de um líquido incompressível, se A1, fazer assim, ó, se A1 é maior do que o A2, ou seja, A1 maior do que o A2, recorrendo a esse desenho aqui, o que nós temos? Nós temos que, para compensar essa igualdade, V1 deve ser necessariamente menor do que V2. Tem que ser. Tem que ser. Ou seja, o V1, a velocidade nessa região aqui, ó, é menor do que essa região aqui. Você tem uma concentração de linhas. Perfeito? Essa dá uma primeira visão. E ela é próxima da nossa noção intuitiva. Temos a maior concentração de linhas, beleza, maior velocidade. Quando a gente pressiona a mangueira d'água, tá regando as plantas, por exemplo, no jardim, e você, ou lavando o chão, aperta a ponta, você reduz a área, e aí você vê que ela sai com mais velocidade. O que a gente quer acreditar nessa situação é que a pressão também naquele ponto é maior. Vamos ver se isso é verdade. Será que é verdade? A gente vai ver que na verdade, isso, vamos descrever agora o teorema a equação de Bernoulli, que vai nos dizer, vai nos dar a ferramenta para dizer se isso é verdade ou não. Vamos lá. Vamos lá, a gente falou da conservação de massa. Agora a gente vai falar de outra conservação, que é a conservação de energia. A física gosta de falar dessas conservações. Ela acredita fielmente na conservação do momento linear, na conservação da energia, na conservação da massa. E parece ser uma situação muito real, né?
Vamos pensar aqui nessa tubulação específica. Você tem uma determinada área, que a gente vai chamar de área 2, uma área 1. Ambas as áreas estão a uma determinada altura, que eu vou chamar de essa aqui de Z1, e esse vai ser o nosso referencial. E aqui vai ser Z2. Tanto Z1 quanto Z2 são muito maiores do que o diâmetro dessa tubulação, que eu vou chamar de Dzinho. Pode ser Dzinho 2 e Dzinho 1, porque aí você fica com a impressão que aqui o D é bem maior, né? O diâmetro é bem maior, então eu vou colocar dessa forma. Jóia. Antes de pensar no movimento do fluido, o que a hidrostática nos diz? A gente está com essa tubulação cheia de fluido. O que diz a hidrodinâmica? Essa aqui é a pressão P1. Essa aqui é a pressão P2. A hidrodinâmica nos mostrou diversas formas que P2 é uma pressão menor do que a P1 e que a pressão cresce gradativamente com a profundidade, linearmente com a profundidade, e depende exclusivamente do tipo de líquido. Então a gente tem que P1 menos P2 é igual a ρgh. Essa daqui é a pressão hidrostática. Certo? Quando a gente fala de ρ, g e h, veja que o ρ, há pouco a gente falou, está relacionado com a massa pelo volume. E quando a gente trata de líquido, e não está tratando de uma partícula só, mas de várias partículas, a gente prefere pensar nessa quantidade de partículas pelo volume. E aí trata de densidade. Mas isso aqui é uma relação de massa por volume. Então, aqui ó, a gente tem ó, um mgh, que é a nossa ideia de energia potencial. Aqui ó, a gente tem unidade de joule por metro cúbico. Ou, se você preferir, newtons vezes metro por metro cúbico, que dá newton dividido por metro. Então, que é Pascal. A gente define como Pascal. Pressão tem unidade de energia por volume. É muito interessante essa observação. Logo, se a gente começar então agora a introduzir o movimento no nosso fluido, a gente terá agora então outros agentes atuando aqui. Que é, tem movimento, tem que ter energia cinética, mv² sobre 2, e a gente vai ter essa energia cinética. Tem altura? Tem energia potencial gravitacional. Se a gente tomar então essas energias por volume, a gente vai poder comparar com a pressão. Porque no final das contas, veja no teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética diz que o trabalho produz uma variação de energia cinética. Quem está produzindo o trabalho? Quem está empurrando esse líquido para essa altura?
para ter esse movimento é a pressão. A pressão está produzindo, a pressão, a diferença de pressão está produzindo essa variação de energia cinética. Então aqui, ó, força é pressão vezes volume. Tá? E a gente pode multiplicar e dividir aqui. Certo? Para se livrar. Se a gente dividir os dois, perdão, se a gente dividir os dois lados por V, a gente se livra desse volume aqui e mantém um volume apenas a energia cinética. Mas essa pressão, ela não produz apenas variação de energia cinética. Também ela relaciona a energia potencial gravitacional. Ela tem essa produção de energia potencial gravitacional. Joia, e essa relação aqui vai nos levar à interpretação de Bernoulli, a equação de Bernoulli dos fluidos. Então aqui a gente vai ter ΔP é o P1 menos o P2. Eu coloquei o mais aqui, vamos ver como a gente descreve. A gente vai ter um ρ, G, aí a gente tem uma produção de energia de Z1 até Z2. Então é ρ, G, a gente pode dizer aqui, ó, Z1 menos Z2 vai produzir um ρ. Aqui eu já coloquei massa por volume. Aqui vai ser ρ, que é massa por volume. Já estou eliminando esse volume. Vai ficar V ao quadrado. Que V que é? Só atenção no sinal. A velocidade em 2 é menor do que a velocidade em 1. E a gente quer ter todos os termos. A gente sabe da conservação de energia que no ponto 1 a gente tem a mesma energia do que no ponto 2. A conservação de energia diz a energia mecânica em 1 tem que ser igual à energia mecânica em 2, sendo dividido por volume ou não. Se eu tenho essa relação matemática e dividir os dois lados por um escalar, pelo volume, eu continuo com a minha validade. Então aqui vai ter que ser 2 por 1, menos 1. Então o que a gente pode fazer, que está entre parênteses multiplicando, é passar todas essas relações de um lado, juntar P1 mais ρg Z1 mais ρV1 ao quadrado sobre 2 igual a P2 mais ρg Z2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2. Certo? A energia por volume mecânico em 1 é igual à energia mecânica em 2. A gente mostrou de duas formas aqui. Primeiro pensando na pressão como uma forma de energia por volume e usando o teorema da energia cinética para falar que quem produz esse trabalho de fluxo de líquido é a pressão, que também produz uma energia potencial. Por isso que a gente vem e coloca a caixa d'água numa região alta, porque a gente dá pressão para ela se movimentar na tubulação. Então a gente tem essa pressão produzindo energia potencial e energia cinética. E aí a gente faz o rearranjo e tem essa relação,
que no final das contas a gente poderia ter começado de outra maneira, dizendo que a energia mecânica em 1 dividido pelo volume é igual à energia mecânica em 2 dividido pelo volume, que é o que a gente colocou em cima. Tá? Qualquer um dos dois lados, das direções, vai levar a mesma ideia, que é a conservação de energia. Joia, vamos pensar, então, a gente falou da caixa d'água, vamos pensar nesse objeto aqui que é o sifão. Eu vou fazer um desenho do sifão. Para ficar mais claro essa demonstração experimental que eu vou tentar fazer. O sifão, ele é um primeiro exemplo da aplicação da equação de Bernoulli, que é a conservação de energia aplicado a fluidos. Veja, vou fazer o desenho primeiro. Eu coloquei um recipiente contendo água e corante. O meu corante é café. Pus um pouquinho de café na água. Coloquei esse recipiente a uma determinada altura, que eu vou chamar aqui de H. E instalei uma tubulação bem fininha. Um quarto de polegada aqui. E coloquei um outro recipiente para coletar o meu fluido. Aparece com grande frequência a seguinte pergunta em exercícios. Qual é a velocidade que a água chega aqui caso você faça a sucção desse líquido para essa tubulação aqui? Bem, vamos descrever o problema em mais detalhes. Na parte superior do líquido, eu tenho a pressão atmosférica. Vamos chamar de P1 aqui. A pressão atmosférica. E essa pressão ela é igualzinha à pressão em 2 aqui, que também a ponta da tubulação está recebendo ar atmosférico. Tudo ao redor aqui, princípio de Pascal, está tudo sobre a mesma pressão. Por isso que a gente não sente os efeitos do peso da coluna de ar no nosso corpo, porque o nosso próprio corpo está cheio de ar, está com essa pressão também. Certo? Só que a gente tem uma determinada altura e se a gente fizer a sucção, né, assim que o pessoal roubava gasolina de carros parados, antigamente, antes de ter as travas, né, onde a gasolina era uma situação onde a gasolina era cara, muito cara, o país estava quebrado, já vi situações dessas, assim como eu vi a boa vontade das pessoas em tirar a gasolina de um carro e passar para o outro até a pessoa chegar ao posto de gasolina. Mas o princípio é esse do sifão, é a gente fazer uma sucção, preencher toda essa coluna com um líquido, tá? Ela vai viajar aqui por uma altura extra, D, e a gente viu em hidrostática que esse D máximo teórico é 10 metros, e é bem difícil fazer isso experimentalmente, eu já tentei trazer a 10 metros de altura. E o que a gente vai fazer é fazer a sucção, encher essa coluna e a gente vai ver se realmente flutua, se o líquido realmente flui. Você acaba se sacrificando um pouco, engolindo, mas veja, uma vez que o movimento começa, ele se perpetua. Por quê? Porque agora a gente tem energia potencial gravitacional, mgh, sendo convertida, mgh, energia potencial gravitacional, sendo convertida em energia cinética. O que a gente tem é que a energia no ponto 1, que é a energia mecânica em 1, é igual à energia mecânica em 2. Isso é ρgh, que vai virar mv² sobre 2.
Perdão, aqui é ρ também. A gente cancela os ρs e aí a gente tem V quadrado igual a 2GH. Tirando o quadrado dos dois lados da expressão. É isso que mostra a dinâmica. E a equação de Bernoulli diz o seguinte: a pressão, a energia é a mesma coisa. A energia em 1 por volume é igual à energia mecânica em 2 por volume. O que é pressão 1 mais ρGH mais ρV ao quadrado sobre 2, que é igual a P2 ρ G aí a altura de 2 ela é 0, vou colocar H de 2 mais ρ V de 2 ao quadrado sobre 2. Aqui a gente tem que fazer a seguinte observação. Primeiro, a altura de 2 é 0, a altura aqui é H, esse V é a velocidade em que o líquido desce. Ela deve ser 0 se, ou muito próximo de 0, a gente quer saber a velocidade de queda inicial, se esse D, que é o diâmetro dessa tubulação, desse recipiente, é muito maior do que esse pequenininho D aqui, ó, o diâmetro da tubulação que desce. Dzão tem que ser muito maior do que D para a gente aproximar essa velocidade de descida como muito menor do que V2. Se V2 é muito menor, V2 é muito maior do que V1, perdão, então esse termo aqui desaparece. Logo, a gente tem que as pressões, a pressão atmosférica, cancela, e o que a gente tem é a mesma resolução que a gente observou aqui. Outra forma de chegar nesse mesmo resultado é o V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Onde o A é a gravidade e o delta S é o H. A velocidade inicial vai a 0 pela mesma observação já dada, então a gente tem essa relação. Ou seja, um líquido fluindo e até um outro recipiente só vai depender da diferença de altura. E essa diferença de altura pode ser tal que pode ser como se, por caso do líquido, pode ser como se fosse um objeto em queda livre, que é o descrito pela equação dita de Torricelli, ou por essa descrição aqui, energia potencial sendo convertida em energia cinética. Então, eu mencionei esse exemplo, que é o nosso exemplo 1, só para que você possa realmente acreditar que a equação de Bernoulli vem da conservação de energia. O que a gente vai fazer agora, então, é descrever o fenômeno de Venturi. A gente já até colocou a figura de Venturi aqui, ó. Vou colocar só Venturi. Venturi. O fenômeno de Venturi fala sobre uma tubulação. Venturi foi o primeiro a tentar medir essa observação aqui. Ele queria medir a pressão no estrangulamento e ver se a tubulação suportaria o aumento de pressão. Ele imaginava, como o nosso senso comum também imagina, que haveria um aumento da pressão nessa região do estrangulamento. E a gente tem um monte de situação onde a gente tem esse estrangulamento de tubulação. A gente faz uma conexão entre dois tubos e no final das contas o que a gente acaba fazendo, apesar do conector ser grande, a parte que está liberada para o fluido passar é bem pequena. A gente costuma colocar essas regiões abauladas para dizer que não tem turbulência no nosso sistema.
Então o que o Venturi fez foi colocar esses barômetros para medir pressão tal como desenhado aqui. Então ele foi para analisar a situação e colocou os barômetros. E aí ele preencheu o sistema com um líquido e veja, segundo o paradoxo hidrostático, né? Segundo a lei de Steven em Pascal, você vai ter o preenchimento do fluido até o topo. Se você preencheu com fluido todo o seu sistema, então eles vão estar na mesma linha. Agora, se você vem e começa a fluir, pôr o fluido aqui para se movimentar, então o que você vai ter vai ser essa relação aqui, ó, já descrita por Euler. Logo, a concentração de linhas vai aumentar nessa região. E o que a gente tem? Se a gente está analisando aqui a área 1 e a área 2, sendo a área 2 menor do que a área 1, e sendo que da conservação de massa nós temos A1 vezes V1 igual a A2 versus V2, se A1 é maior do que A2, logo o V2 tem que ser maior do que V1. Novamente, no nosso senso comum, a gente já havia falado isso, V2 é maior do que V1. A gente acredita nisso, não tem dúvida. Agora vamos aplicar a equação de Bernoulli e vamos ver o que ela diz. Analisando aqui sobre esse eixo X. E aí a altura que a gente pode medir, por exemplo, em Y. O que Bernoulli observou de imediato foi que essa coluna aqui abaixou. Bernoulli não, perdão, foi Venturi. Foi isso que ele observou. Vamos ver o que a equação de Bernoulli diz a respeito. A gente tem nesse ponto aqui, ó, 2 e 1. A gente tem P1 mais ρ GH. Veja, eu já vou cancelar a altura aqui, ó, porque no primeiro momento a energia potencial dos dois pontos é a mesma. Eu vou só considerar a energia cinética. V1 ao quadrado sobre 2 igual a P1, a P2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2. Se o líquido é incompressível, não muda a densidade. Se V2 é maior do que V1, e a gente tem uma igualdade, para manter a igualdade, P2 tem que ser menor do que P1. E é o que a gente observa. Tem uma diferença de altura. P1 maior que P2. É isso que diz a equação de Bernoulli. A gente consegue calcular esse valor. E quando a gente calcula, P1 menos P2 vai ser ρ GH, que é essa altura entre a diferença de altura das colunas de líquidos. Veja que essa aqui foi uma forma muito intuitiva e criativa que Venturi observou para medir a diferença de pressão. E a diferença de pressão está relacionada com o quê? Com a diferença de velocidade. Dessa forma você pode, usando o movimento de fluidos, calcular a velocidade de um objeto.
E é assim que se faz para calcular a velocidade de um avião. O avião está voando e aí tem um objeto chamado pitot, tubo de pitot, que tem essa cara aqui, ó. Ele tem uma aerodinâmica bastante interessante. E eu vou ampliá-lo nessa região aqui ao lado, ó. Só uma amplificação, ele está correndo aqui, ó, o avião está passando num fluido estacionário. Nesse ponto O aqui, o fluido para. Ele bate e para. E os demais contornam. Essa é a condição que a gente tem. O que foi feito aqui, ó, foi justamente colocar um manômetro com um determinado líquido no interior. Devido ao movimento, você cria uma pressão nesse sistema. Devido ao movimento, você tem um deslocamento do fluido nessa direção, que promove uma diferença, apesar de cores diferentes, é o mesmo líquido. Promove uma diferença de altura. A pressão aqui, ó, nesse ponto O é igual à pressão nesse ponto aqui, ó. É atmosférica, de onde quer que esteja esse objeto. E a pressão aqui nesse ponto aqui é igual à pressão em A, que a tubulação está aberta. E aí a gente vai considerar que eles estão aí na mesma altura, em A. Então essa diferença de pressão entre o ponto O e o ponto A, olhando a equação de Bernoulli, eles estão no mesmo ponto, a gente não tem altura. É essa mesma equação aqui, ó. Vamos só então analisar. A gente tem PO mais ρ V0 dividido por 2 mais... aqui é zero, né? Foi a condição inicial que a gente falou. O gás vai bater e vai parar. E aí o gás que está aqui dentro só vai ser empurrado. Então essa velocidade é zero. É igual a PA mais ρ vezes velocidade do objeto que está se movendo. É a velocidade em A. Então, ó, a velocidade vai contornar aqui o objeto. Tá? É isso que eu estava propondo, ó. Você vai ter esse contorno. E aí veja que aqui você vai ter um ligeiro aumento da pressão, né? E é isso que a gente vai medir, essa diferença de pressão. Rho VA ao quadrado sobre 2. Então, através da diferença de pressão de P0 menos PA, a gente consegue definir a velocidade. Esse termo aqui por espaço eu vou simplesmente apagar, ó. Rho passa dividindo, 2 multiplicando. E aí o quadrado eu vou tirar a raiz dos dois lados. Eu vou ficar com essa relação aqui. A gente foi capaz de usar o princípio de Venturi para medir a velocidade relativa entre o ar e o avião. É a forma que se mede velocidade no avião. E essa relação é raiz de 2, diferença de pressão, sobre ρ. Certo? Isso é a forma que a gente faz os cálculos. Agora, mais uma
de Vernouille, brasileiro é apaixonado por futebol. Isso é fato. E uma das dúvidas que os alunos às vezes têm e me perguntam, até quando jogam bets ou bilhar, é como fazer as bolas fazerem curva. No caso do futebol, veja só, ou nesses esportes com bola, imagine só uma bola fluindo, passando num determinado fluido, ar, por exemplo. Então, ó, você pode pensar tanto na bola fluindo nessa direção ou o fluido na outra direção. O movimento é sempre relativo, tanto faz. Então vamos pensar aqui que o fluido está nessa direção, à minha direita, e a gente tem a bola. E se a bola girasse, se a gente colocasse a bola para girar nessa direção que seja, a gente teria velocidades vetoriais, lembrando de uma das primeiras aulas que eu postei aí, ó, no canal, na playlist, está lá a aula sobre movimento circular, movimento em duas dimensões. Então a gente tem a velocidade vetorial sempre tangente à posição que você esteja analisando. Então essas velocidades aqui nessa região, ó, vamos chamar aqui de região 1 e aqui de região 2. A velocidade relativa em 2 e aqui em 1 é maior do que em 2. Tá? Porque a gente tem dois vetores empurrando na mesma direção e aqui no sentido oposto. Então a velocidade relativa é maior em 1. Logo vai aparecer uma força. Como é que é a pressão nos dois lados, né? Lembra da relação A1 V1. A gente acabou mostrando no princípio de Venturi aqui, né? Só recapitulando, acho que é mais fácil só falar, que a região de maior velocidade tem pressão menor. Então P1 é menor do que P2. Se a pressão em 1 é menor, a bola vai ser empurrada nessa direção. Vai aparecer uma força que chama empuxo dinâmico, que vai empurrar a bola nessa direção da velocidade maior ou da pressão menor. Por conta da pressão ser menor, ela vai nessa direção. A pressão maior, 2 empurra a bola nessa direção. Então veja, é o mesmo princípio que descreve o voo do avião. Claro que eu vou mostrar aqui de uma maneira bastante simplificada. O pessoal da aeronáutica não pode ficar bravo, porque eu já estou avisando que é só a descrição do princípio. Tem uma porção de outras considerações, como turbulência. Essa aqui é a descrição do modelo simples. Imagine só um fluido passando na asa. Você vai ter que ter uma velocidade de ar muito maior na parte superior, algo do tipo assim, por conta da colisão da hélice aqui, da pá, da asa, né, perdão, da asa com o ar. Você tem o ar contornando a região, e aqui você vai ter uma situação de velocidade, eu vou chamar de velocidade 1 embaixo, velocidade 2 em cima. A velocidade 2 vai ser maior do que a velocidade 1, logo a pressão em 2 vai ser menor do que a pressão em 1, então você vai ter a pressão que empurra o avião para cima, e aí vai produzir um empuxo dinâmico no avião. Assim como no momento da decolagem o avião está em alta velocidade, o piloto vira a asa bruscamente e aí cria essa componente, né, o ar estava vindo nessa direção, cria essa componente que põe o avião
para voar, né? Tira o contato com a pista. Pensa nessa asa aqui, ó, com defeito. Feita ao contrário. Ela vai criar o mesmo empuxo dinâmico. A gente viu a aula de empuxo aí, né? Que é densidade vezes o volume deslocado, vezes a densidade vezes o volume deslocado é o peso, né? Vezes a gravidade. Então a gente vai ter esse empuxo dinâmico e essa asa com defeito ela pode ser usada, por exemplo, para colar os automóveis no chão, em automóveis, em carros de competição de corrida. Porque no movimento desses carros, apesar deles terem o centro de massa bastante baixo, o ar entra por baixo dele e pode fazê-lo levantar voo. E aí ele pode colar a traseira e a parte dianteira, né, por um aerofólio, que vai colar esse objeto no chão por conta do empuxo, é um empuxo dinâmico. Então eu vou dar dois últimos exemplos para a gente finalizar. Um deles aqui é bastante curioso, as meninas vão gostar. Isso aqui é um vidro de perfume. E a pergunta é, por que quando a gente pressiona essa pera aqui, você consegue recolher o perfume do interior do frasco? Você tem um frasco, tem um determinado perfume, isso aqui é La Carrera, aí você vem e aperta essa pera, produz uma variação aqui, ó, um fluxo de vento muito intenso. A hora que ele passa com essa velocidade alta, o que acontece? Cria uma diferença de pressão, a pressão fica negativa, fica menor, a diferença de pressão aqui é negativa, você tem uma pressão, aqui vamos supor, aqui é a pressão atmosférica, você cria uma pressão negativa, você vai sugar esse fluido, vapor dele pelo menos, né? E vai espirrar no seu pescoço ou onde você estiver mirando, certo? Basta apertar e empurrar o vento rápido que está contido aqui dentro e aí você vai ter esse fenômeno acontecendo, certo? Um último exemplo para a gente finalizar é esse aqui. Esse objeto com formato peculiar é um tubo que recebe um fluido. A gente coloca o nosso fluido. Se a gente encher, a gente sabe do paradoxo hidrostático, independente do formato do tubo, ele vai ter a mesma altura. A pressão nesse ponto 1, a pressão neste ponto 2, a pressão neste ponto 3 e a pressão em 4, todas são iguais. É independente do tamanho de líquido, do tamanho da coluna do líquido, do volume do cilindro de líquido que eu tenho sobre o meu ponto. Vou desenhar aqui no ponto 4. Esse cilindro com volume de líquido. É independente disso. A gente mostrou no vídeo de hidrostática. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que acontece se eu abrir essa comporta? Vamos supor que esse recipiente a gente possa abri-lo. O que vai acontecer? O líquido vai fluir. A pergunta é: e aí a velocidade? A altura é a mesma. Agora, abrir, o líquido vai fluir. Será que a velocidade de movimento em 3 é a mesma da velocidade em 1? A resposta é não. Se você tem um estrangulamento, a velocidade em 3 vai ser maior que a velocidade em 1. Logo, você vai observar uma diferença de altura das colunas de líquido. Em algum momento você vai encontrar um H, vai ter essa diferença. E aí, tudo isso acontece
por conta da diferença de pressão. E veja, por conta dessa diferença de pressão, e aqui está um truque aí para o pessoal ganhar um dinheirinho no bar, ó, dos amigos, a gente pode virar esse copo e por conta dos princípios de Bernoulli, da equação de Bernoulli, diferença de pressão, o líquido não cai. Legal, né? Obrigado pela atenção e até a próxima.